Olá, minha gente, Pastor Nassif sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu separei para todos nós está em Abacuque. Eu quero ler o versículo de número 1. Palavra de Deus revelada em visão para Abacuque. O que esse trecho da Bíblia tem para ensinar para nós? O que Abacuque tem para ensinar para nós? Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com você sobre o nome Abacuque. Abacuque tem duas possibilidades de tradução. Primeira, aquele que abraça, se atraca ao seu povo e luta por ele diante de Deus. Outra possibilidade, aquele que abraça o Senhor, se atraca a Deus e luta com Deus em favor do seu povo. Abacuque, neste momento da vida dele, está exatamente fazendo isso, olhando para seu povo, atracando-se a Deus e lutando com Deus, tentando obter respostas à situação pela qual o seu país está passando. Como era Israel naquele tempo, Israel estava cotidianamente, praticamente, sendo invadido pelos babilônios, que entravam e destruíam todos. A Babilônia era, naquele tempo, a maior potência bélica, política, econômica nos tempos de Abacuque. Eles eram violentos, eles não saciavam o desejo de invadir outros povos, de roubar os bens, de destruir pessoas, prédios, casas, lavouras. Eles eram destruidores. Israel estava agora ameaçado e frequentemente invadido pelos babilônios. Havia insegurança nas ruas, violência extrema. Havia desemprego, carestia, fome, gente morrendo de tudo que é jeito nos tempos de Abacuque. E um total desgoverno em Israel naqueles tempos. Qualquer coincidência com qualquer país que você conheça, mera coincidência. Abacuque vai buscar o Senhor, se atraca ao Senhor até obter respostas. E Abacuque ganha duas respostas de Deus que vão alegrar o seu coração. Primeira resposta, Deus diz a Abacuque, preste atenção, a Babilônia só é um instrumento em minhas mãos para duas coisas. Primeiro, burilar, lapidar, formar o caráter e o coração de meu povo e, em segundo lugar, levar a história na exata direção que eu desejo a história vá. Deus está dizendo para Abacuque, não fique preocupado, eu não perdi o controle, eu não estou desinteressado, eu não estou indiferente ao meu povo, ao contrário, eu estou usando toda essa circunstância para burilar, lapidar o caráter e o coração de meu povo e levar a história da humanidade na direção em que eu desejo ela vá. Em segundo lugar, Deus fala para o Abacuque. Abacuque escreve com letras grandes, em placas gigantescas, coloque no caminho, de maneira que até aquele que passar correndo possa ler e entender o meu recado ao meu povo. E o que é que Abacuque tinha que escrever com letras grandes em placas gigantescas? Provavelmente este foi o primeiro outdoor da história da humanidade. Provavelmente esse foi a primeira iniciativa de marketing para fora que Deus estava promovendo na história da humanidade. Então ele vai escrever com letras gigantes uma placa gigantesca de maneira que até as pessoas que passam correndo possam ler e entender o recado de Deus. E o que estava escrito lá? Abacuque escreve isso. Esta situação tem data e hora para ser modificada. Já tem data e hora certa. O momento em que eu vou punir os babilônios, vou destruir os maldosos e o mal que eles estavam causando. Isto tem data para terminar. E em segundo, escreve aí, o justo viverá em paz, em prosperidade, em alegria para sempre. O que Deus estava mandando Abacuque escrever? Que o mal que nos assola agora tem data para terminar. E Deus mesmo
punirá todos aqueles que estão produzindo o mal ou se aproveitando do mal para causar ainda mais malefícios às pessoas. O que isto causou no Abacuque? Causou o final do capítulo 3, quando ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Mesmo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e nele me alegrarei, no Deus de minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. O que, então, a história de Abacuque está ensinando para mim e para você? Vamos lá. O país de Abacuque, o povo de Abacuque, passando por carestia, desemprego, fome, violência para todos os lados e total desgoverno, um inimigo assolapando o seu povo, destruindo a sua nação. Abacuque vai orar, recebe de Deus a primeira resposta: eu estou nessa história, sou eu que estou usando os babilônios para formar, lapidar o caráter e o coração do meu povo e conduzir a história da humanidade na direção que eu quero a história vá. Em segundo lugar, diga: isso tem dia e hora para acabar, e neste dia eu punirei todos os que causaram mal ao meu povo e destruirei o mal. E o meu povo, aquele que foi justificado por fé, este viverá em alegria, em paz, em prosperidade. E isto causa grande alegria no Abacuque. O que eu aprendo de tudo isso? Quando eu olho para a pandemia ao nosso redor, quando eu olho as pessoas em sofrimento, quando eu vejo esse desgoverno terrível que está acontecendo, quando eu vejo governadores fazendo coisas no mínimo estranhas, quando muito dinheiro é entregue para resolver o problema e o problema só se agrava, a corrupção aumenta, a roubalheira continua, quando eu vejo as pessoas, em vez de escolher Jesus, estão escolhendo Barrabás no Brasil, quando eu vejo todos esses desmandos e o povo sofrendo, gente morrendo, não tem UTIs, não tem atendimento, falta comida, tem gente passando fome, o desemprego está solto no Brasil e em vários lugares do mundo, eu também levanto a minha voz e falo: Deus, o que está acontecendo? E Deus me dá Abacuque. Então eu quero crer que Deus está dizendo para mim e dizendo para você: olha, eu sou o Senhor, e embora isto tenha nascido da maldade humana, eu estou usando toda essa circunstância para duas coisas. Primeiro, lapidar o caráter e o coração do meu povo, e segundo, para conduzir a história da humanidade na exata direção que eu desejo a história vá. Eu estou usando tudo isso para levar a humanidade ao fim, ao propósito que eu desejo. E em segundo lugar, o justo viverá por fé. Você já foi justificado em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Cristo nos justificou. Aquele que nele crê foi justificado e vive por fé. A Bíblia diz que estes viverão. Mas o Senhor está dizendo também que toda esta pandemia e toda essa roubalheira, toda essa corrupção, toda esta maldade, todo esse descaso, toda esta indiferença de governos por seu povo, tem data e tem hora para acabar. E a mão de Deus virá, punirá os maldosos e destruirá o mal. E talvez a punição seja a morte. Deus colocará a mão sobre todo aquele que está se aproveitando dessa pandemia para roubar, corromper. Deus virá com a mão dele sobre qualquer ser humano, não importa o grau
de conhecimento da vida, ou acadêmico, ou a função que exerça, Deus tem hora certa para punir. E declara: o justo viverá pela fé. Isso deve causar em nós o mesmo que aconteceu com Abacuque. Ele disse então: ainda que a videira não floresça, a figueira não floresça, ainda que as uvas não estejam nas videiras, ainda que falte a safra de azeitonas, ainda que falte alimento nas lavouras, que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque nos convida a fazer nessa hora? Ficarmos alegres por causa do sofrimento ao nosso redor? Evidentemente que não. Ficarmos alegres com o desemprego, com as corporações, comércios, fábricas, meios de transporte, turismo, tudo fechado? Evidentemente que não. Mas nos alegrarmos no fato de que, apesar de tudo que está acontecendo no nosso entorno, nos alegrarmos nele, porque ele vai e está usando tudo isso para burilar o caráter do seu povo, o coração do seu povo, e Deus está usando tudo isso para conduzir a história da humanidade na direção do propósito dele, do desejo dele. E ele está dizendo para mim e para você: tudo isso que está acontecendo tem dia e hora certos para terminar. E este será o grande dia do Senhor, de punir todo o maldoso, de destruir o mal e garantir que o seu filho, que a sua filha, o justo, a justa, o justificado, a justificada, viva por fé, em prosperidade, em paz, em alegria. Mas e para que serve saber o nome de Abacuque? Porque quando uma necessidade encontra com você, ela encontrou com a solução. Abacuque significa atracado ao seu povo e lutando por ele diante de Deus, ou significa atracado em Deus e lutando com ele em favor do seu povo. Esse é o grande momento de Deus para você. Esta pandemia, toda essa confusão, essa desgraceira, falta de graça em muitos lugares ao nosso redor, se transformam em grandes oportunidades para você se atracar a uma causa. Abrace uma causa. Abrace algo. Sabe qual é o maior mal da humanidade? Não saber para onde está indo. Qual é a sua causa? Qual é o seu sonho de vida? Qual é o seu projeto de vida? Você pode escolher qualquer coisa que lhe dê prazer, alegria, prosperidade, mas que também tenha significado, que agregue valor às pessoas ao seu redor. Abrace, se atraque ao Senhor por sua causa, porque ela lhe dará tudo isso que você deseja, mas ajudará as pessoas que estão no seu entorno, agregará valor às pessoas que estão no seu entorno. Torne-se um Abacuque de Deus, torne-se uma Abacuque de Deus. O mundo nessa pandemia é a melhor oportunidade que você tem para abraçar uma causa. Faça algo por alguém, se envolva em ajudar, abrace, se atraque ao Senhor em favor das pessoas que vivem ao seu redor. Por quê? Porque Deus está dizendo: olha, eu estou usando tudo isso para burilar o caráter do meu povo e o coração do meu povo e para conduzir a história da humanidade na direção que eu desejo. E eu estou declarando: tudo isso tem hora para acabar e eu vou punir os malfeitores e o justo viverá por fé. Em outras palavras, você pode ser feliz. Abrace, se atraque ao Senhor em favor do seu povo, abrace uma causa. Deus permitirá a você o mesmo que permitiu a Abacuque. E o Senhor, olha só, Ele me faz andar em lugares altos, mesmo no meio de toda essa situação.
Se você não perder de vista que Deus está usando tudo isso para burilar o seu próprio coração e o seu caráter e conduzir a história da humanidade na direção que Ele deseja, se você não esquecer no seu coração que isso tem data para acabar e Deus punirá o malfeitor e deixe que Deus tome conta do malfeitor, abrace o Senhor e lute por seu povo, abrace uma causa. Vá na direção dela, porque o Senhor permitirá, mesmo neste chão de dores, neste chão de dificuldades e de ameaças, o Senhor o fará andar em lugares altos, em outras palavras, lhe dará vitória. Senhor, por que tudo isso? Abacuque, eu estou no controle, eu estou usando tudo isso para burilar o seu coração, cuidar do seu caráter. Tudo isso tem hora certa para acabar, Abacuque. Eu vou punir o malfeitor. O justo viverá por fé. Portanto, mesmo que aí fora não haja motivos para se alegrar, alegre-se em mim, o seu Senhor. E vai, abrace a sua causa, porque eu lhe darei sucesso. Eu lhe darei vitória. Pense nisso. E não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.